Sempre achei que a gente Ô, estudava tia, mais matemática e mais... deixa eu ver, matemática. Acho que eu estudei mais matemática do que todas as aulas. qual é a sua E matéria preferida? é porque eu gosto mais de língua portuguesa. Sempre gostei mais. Ah, eu prefiro ciências. Ah, Ciência, ciência eu gosto português. também. Olha só, galerinha, é porque, na verdade, o livro, se você analisar aí, né, o livro, a página de histórias, geografia, vem cerca de 30 páginas cada volume, né, cada livro. E de português e matemática vem 70. Então, por isso que tem mais aulas. Vem O 7. número de aulas de português e matemática é maior mesmo. Mas vamos lá? Todo mundo já abriu na página 6 de história? Sim, Podemos? Sim. sim. Então, olha só, gente. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre cidadania, sobre Constituição. Falamos que Constituição é o conjunto de leis, né, que rege um país, né? Para que dê certo, nós precisamos cumprir o que está ali, para a vida em sociedade ser organizada. E nós falamos que cidadania é o conjunto de direitos e também de deveres, né, praticado pelas pessoas que vivem coletivamente em um país, seguindo aí essas regrinhas da Constituição, essas leis, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho de como era a cidadania em outros tempos. Sabe por quê, galerinha? Esses direitos que a gente tem hoje, que a gente começou a falar na última aula também, sobre alguns Antigamente não tinha. direitos dos cidadãos, e hoje nós vamos falar mais um pouquinho, exatamente, esses direitos nem sempre foram vivenciados, né? Eles eram vivenciados no presente, eles foram conquistados assim através de muita luta no decorrer da história. As pessoas foram lutando para conquistar esses direitos. Ser cidadão hoje, gente, é bem diferente do que era ser cidadão na antiguidade, né? E aí, a página 6 ela nos fala aí que a ideia atual de democracia e de cidadania foi inspirada na Grécia e na Roma antiga. Olha só, primeiro eu preciso saber se vocês ainda lembram o que é monarquia e democracia. Quem é que lembra a diferença disso? Eu Ninguém? não. Olha só, monarquia é quando o país é governado por um rei, né? O rei toma as suas decisões, ele, com a ajuda de alguns nobres, né? Algumas pessoas da alta sociedade, naquela época eram assim, os reis tomam a decisão e o poder está sempre sempre nas mãos daquela família do rei, porque se o rei morrer, o filho dele, o príncipe, assume o trono. Ô, Então, vai tia, passando de geração em geração. Já no caso da monarquia, que é o caso, já no caso da república, né? A tia está falando de democracia porque a democracia faz parte da república. O Brasil vive uma república, né? Que nós temos direito ao voto, nós podemos escolher os nossos representantes. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho também a diferença aí da democracia e a monarquia ateniense, né? Que é da Grécia Antiga, e que essa forma de governo democrática, ela realmente surgiu aí em Atenas, na cidade de Atenas. Então, olha só, lá na cidade de Atenas, que fica na Grécia, durante a antiguidade grega, surgiu a forma de governo chamada democracia, que significa governo dos demos. Os demos eram os grupos que formavam a população ateniense. Nessa forma de governo, os cidadãos tomam as principais decisões políticas sobre a vida na cidade. Então, olha só, tem um quadro aí do lado na página de vocês explicando. A democracia ateniense, acabou de falar para nós aí que é o quê? Que os cidadãos tomavam as principais decisões políticas na vida daquela cidade. A monarquia era diferente, porque na monarquia as principais decisões são tomadas por um rei e pessoas próximas a eles, como os nobres. Quem são os nobres? Aquelas pessoas que tinham poder econômico e sociais, ou seja, as que tinham mais dinheiro, né? Então, isso aí também, essa forma de governo deles aí, essa democracia também foi conquistada.
Em uma democracia, gente, as pessoas são consideradas cidadãos, né? Então, cidadãs. Então, o que que acontece? Sendo assim, elas podem e devem participar. Alexandre, foca aqui, tá? Elas podem e devem participar, então, da vida política da cidade, do país, dando opiniões, fazendo manifestações, também com os votos diretos. E quem eram considerados cidadãos em Atenas? Vocês acham que todas as pessoas que viviam lá eram consideradas cidadãs? Não. Não, na verdade, em Atenas, quem eram considerados cidadãos eram os homens com mais de 18 anos, que nasceram em Atenas e que o pai e a mãe também eram atenienses. Se tivesse vindo de outro lugar e ele tivesse, mesmo se ele tivesse nascido lá, mas os pais tivessem vindo de outro lugar, não eram considerados cidadão. Quem não era considerado cidadão? Os estrangeiros, as mulheres e os escravizados. Ou seja, a maior parte da população não era considerada cidadã. Qual era, então, o papel? O que que esses cidadãos atenienses faziam? Os cidadãos eles se organizavam em uma praça pública chamada Ágora, e nesse local eles realizavam uma assembleia, ou seja, uma reunião, e ali eles tomavam as principais decisões sobre a política e a administração da cidade. Que decisões? Se eles iam entrar em guerra ou não, sobre as construções públicas que seriam feitas, sobre leis que precisavam ser realizadas, precisavam ser criadas. E como que essas decisões eram tomadas? Eles votavam erguendo as mãos. Quem concordava, levantava a mão, e aí o que tivesse a maior quantidade de votos, isso era colocado em prática, ok? Parece até quando as crianças, já. Parece até com crianças, que hoje tem crianças que fazem isso, já. Pois é. Então, olha só, gente, já na página 7, nos fala um pouquinho aí sobre a cidadania na Roma Antiga. Há aproximadamente 2.500 anos, na Roma Antiga, grupos de trabalhadores e agricultores, conhecidos como plebeus, os plebeus, então, eram os menos favorecidos, né? Os que tinham uma condição social menor, mais baixa. Eles eram agricultores e trabalhadores. E o que que eles fizeram? Eles conseguiram conquistar direitos importantes por meio de revoltas com o grupo social dominante, que eram os patrícios. Os patrícios eram aqueles que faziam parte da classe nobre, eram os donos de terra. E os plebeus eram as pessoas que não faziam parte dessa nobreza. Eles trabalhavam no comércio ou na agricultura, né? E aí, depois de muitas lutas, de tentarem conquistar alguns direitos, eles conseguiram. Oi, E nós Tia. temos destacados aí alguns principais direitos que eles conseguiram. Primeiro, direito de eleger um plebeu para participar do Senado, ou seja, das reuniões, da Assembleia. O Senado era a Assembleia dos Patrícios, era a reunião que os nobres faziam para decidir algumas coisas, né? Então, eles conseguiram o direito de colocar um plebeu para participar dessa assembleia, para participar do Senado. Para quê? Com o objetivo de impedir a criação de leis que prejudicassem o seu grupo. Ou seja, se os nobres fossem criar algumas leis, alguma lei que fosse prejudicar os plebeus, eles tinham um representante lá para poder se manifestar contra, né, para eles lutarem contra isso. Outra coisa que eles conseguiram era o direito ao casamento entre plebeus e patrícios. Não podia acontecer, né? Quem era da nobreza só casava com quem era nobre também. Então, eles conseguiram esse direito aí de ter esse casamento. Um plebeu podia casar com alguém da nobreza, né? E conseguiram também o fim da escravidão por dívidas, porque até então os plebeus podiam ser escravizados caso não conseguissem pagar as próprias dívidas. Então, eles conseguiram acabar com isso aí também. E isso, gente, não foi da noite para o dia, tá? Isso não foi de uma hora para outra. Isso foi com muitas lutas que os direitos foram conquistados. Igual a gente vai ver semana que vem também sobre a cidadania no Brasil, sobre os direitos
Não foi de uma hora para outra, tá? E aí ainda tem na página 7 o que significa a palavra política. A palavra política está relacionada com a ideia de cidadania. Olha só, ela vem de polis, que em grego significa cidade, e foram os gregos que inventaram a política. No sentido literal, ou seja, no significado exato da palavra, a política são os assuntos da cidade, os assuntos comuns, o que diz respeito ao conjunto dos cidadãos, né? Fazer política para os gregos é simplesmente participar da vida comum. Hoje, para nós aqui, quando a gente fala em político, né, a gente considera que é um assunto de especialistas, às vezes, de políticos a quem encarregamos de tomar decisões em nosso nome, porque votamos nele, né? Mas, na verdade, política para os gregos é simplesmente participar da vida comum, ok? E aí, a tia está só revendo isso aqui com vocês, porque essas duas páginas e essas atividades da página 8, a tia passou para vocês fazerem dia 24, tá bom? Então, nós vamos ver aqui quem fez e vamos corrigir a página 8 aqui. Vamos lá. Com base em seus estudos sobre cidadania, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Primeiro, no passado, as pessoas tinham os mesmos direitos que existem na atualidade, que existem hoje. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Galera, olha só, vamos pensar aqui no Brasil. No Brasil também. Nem no Brasil. A gente vai ver semana que vem sobre isso, mas olha só, lembra que nós também tínhamos escravizados no Brasil? Então, no Sim, passado, os direitos sim. não eram nada, né, iguais aos que são hoje, né? Outra coisa, no passado, pessoas precisavam lutar para que mais indivíduos fossem considerados cidadãos. Verdadeiro. Verdadeiro. Terceiro, na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, todos os habitantes podiam participar das decisões políticas. Falso. Falso, nós vimos aí que quem participava eram apenas os cidadãos e nem todas as pessoas eram cidadãs, né? Nós vimos lá na página 6, quem era cidadão? Homens com mais de 18 que nasceram em Atenas e que os pais também eram atenienses, né? As mulheres, os escravos, nem os estrangeiros eram considerados. Então, se eles não eram considerados, eles não podiam participar. Na Roma antiga, os plebeus conquistaram direitos importantes, como o de eleger um representante político. Político. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Exatamente. Explique a diferença entre a democracia ateniense e monarquia, que vocês viram lá na página 6. Na democracia ateniense, o que acontecia? Política. Quem participava das decisões políticas na democracia ateniense? Meus nomes. Os homens com mais de 18 anos que nasceram em Atenas e que tinham pai e mãe atenienses. Ou seja, os que eram considerados cidadãos, isso aí. Então, na democracia, os cidadãos tomam as principais decisões políticas, eles participavam das decisões políticas. Já na monarquia, quem é que tomava as decisões? Na monarquia era o rei. Isso, o rei e pessoas próximas a eles, como os nobres. Isso aí, muito bem. Obrigada aí por me ajudar, tá? Vamos anotar aí, então. O tio, eu acho que na antiguidade os reis eram bem parecidos, tipo, que era passado de pai para filho. Aham.
tia, sabe, eu acho muito justo os cidadãos tomarem as principais decisões. Acho bem justo. A gente, na verdade, hoje, no Brasil, a gente escolhe representantes por meio do voto, né? Para tomar essas decisões por nós. Quem for terminando aí vai dando um ok aí, tá bom, galerinha? Ana Júlia entrou, né? Danilo. Deixa eu ver se alguém. Ok, Ana Lu já terminou. Já terminei, tia. Eu tô na todo última mundo fileira, aí. pera aí. Ok. Deixa ele! Já acabei, tia. Ótimo. Galerinha, quem for terminando, vai fazendo isso, vai avisando a tia, tá? Porque quando, Tia, tô fazendo uma investigação, tia. quando, Esse quando a câmera de vocês está ligada, dá para a tia perceber que ainda não terminou. Mas como vocês estão desligadas, aí vocês Aí, têm que ir me avisando, tá bom? eu já acabei. Tia, eu não ligo a minha câmera porque aqui eu não tenho lugar para apoiar ela. Ah, não tem problema não, é só você tá participando toda hora. A tia sabe que você tá aí, tá, Riel? Pessoal, sabe, eu apoio na minha bolsinha. Boto minha bolsinha atrás e boto. Eu não apoio não porque eu fico pegando coisa lá dentro. Eu boto pra fora. Vai porque eu tenho mais um montão de Acabei, bolsinha. tia. Ô, tia, eu tô fazendo esses dias, tia. Tô fazendo uma Acabei. investigação. Alguém da Eu, Ariana, aula acabei. Tá bom, Lari. veio aqui no meu prédio, tia. Quem? E parece que foi a Ana Júlia, tia. Mas, tia, se não for, Tio, o tia. Alexandre terminou, tio. Doido. Ótimo. Já Vou tô história. ficando doido, tia, se não for. Vamos dar Podemos um seguir, galerinha? Hum. Oi? Podemos, se ninguém for contra, nós vamos seguir. Fabrício deu um ok. Danilo não fala nada. Quietinho lá dele. Tá todo mundo quietinho hoje. Tem um joinha, alguém aí, tia? Sim, o Murilo. Tô olhando aqui. Oi, tia. Ei, tudo bem, Danilo? Aham, é que eu tô terminando. Ótimo, a tia tá esperando, tá bom? E o Riel, ele tá aí, Riel. Ô, tia, já terminei. Tá, a tia vai esperar só um pouquinho e a gente vai seguir, tá bom? Tia, pense como é difícil ter 2 bebês dentro de casa. 2 o quê? Bebê. É? Tem 2 bebês aí? Sim, meu primo e minha irmã. Tem irmã? Não. Bom que você ajuda a cuidar. Oi, Murilinho. Mas eu não preciso ajudar, porque eu já sei cuidar dela.
Ótimo. Vamos, gente, ó. Lariana já acabou, porque ela tava colocando um negócio de festa aí. E aí, Danilo, podemos? Tô no final. Ótimo. A Ana Júlia sempre participa, mas só que ela fica tão quieta que nem dá pra saber se ela tá aqui ou não. Ah, Saúde. Saúde. Acabei. ótimo. Vamos lá então, galerinha. Ficou bonitinha. Mas é porque ela não estava ficando de lugar que ela estava chorando. Então, galera, a tia até começou a comentar com vocês aí, eu faço parte da história. O que que diz aí para nós? Que na democracia ateniense, aqueles que eram considerados cidadãos, eles podiam propor as leis, né, e tomar as decisões sobre o funcionamento da cidade. Dessa forma, o cidadão ateniense podia expressar sua opinião e votar em favor da coletividade, ou seja, votar em favor das outras pessoas. No Brasil, atualmente, a tia até falou com o Riele agora, enquanto ela comentava, o que que acontece? Os cidadãos elegem representantes políticos que realizam essas funções, né? Nós votamos aí, vocês ainda não. A partir dos 16, vocês vão poder votar. Nós votamos aí para vereadores, deputados, senadores, e, na verdade, eles vão tomar aí essas decisões por nós, né? Aham. E aí tem uma pergunta aí. Essa número 1 vocês não precisam escrever, só para a gente fazer uma troca de ideias. Por que que você acha que é importante ser um cidadão? Quem vai falar para nós? Por que que é importante ser um cidadão? A gente já sabe que ser cidadão é respeitar leis e cumprir deveres e também ter os seus direitos garantidos. Tia, votar para ser um país melhor, tia, ou lutar para ser um país melhor? Exatamente isso aí, Riele. É importante, né, a gente participar da vida pública exatamente para tentar construir um país mais justo, mais igual para todos, né, onde haja igualdade. Isso aí, Riele, muito bem. Número 2. Quem é considerado cidadão no Brasil? Pesquise informações sobre esse assunto e assinale a alternativa correta. A tia quer ver quem acertou Tia, aí. aqui no Brasil, eu acho que isso aí tem mais liberdade, porque todo mundo aqui que tá nessa aula é um cidadão. Isso. Então, olha só. Vamos ver quem precisou pesquisar isso aí ou quem não precisou pesquisar e já conseguiu responder de forma correta. Vamos lá. Quem é considerado cidadão no Brasil? Todos os homens e mulheres acima de 18 anos que nasceram no Brasil, Não. todas as pessoas que nascem no Brasil ou são naturalizadas brasileiras, todas as pessoas que nasceram no Brasil. Os estrangeiros não podem se tornar cidadãos brasileiros. Qual é a correta? Tia, eu tenho certeza que todas as pessoas que nascem no Brasil ou são naturalizadas brasileiras. Exatamente, Riele, exatamente. Quando a gente fala assim, ó, todos os homens Porque e mulheres também acima de 18 anos. Também os estrangeiros, eles também podem se tornar cidadãos daqui. E a gente também pode se tornar Exatamente. cidade. Tem que seguir algumas, tem que ter algumas coisinhas para poder se tornar um cidadão brasileiro, né? Tem que residir no Brasil por cerca de 4 anos, tem que falar português, não pode ter nenhuma condenação penal do país que veio. E tem que ter vontade de se tornar cidadão. Não pode ser acusado de nenhum crime, digamos assim. Ah, tá. Se ele tiver um histórico criminal, então ele não pode entrar no Brasil. Outra coisa, também tem que ter a vontade, né, de se tornar um cidadão brasileiro e fazer o requerimento, tá?
Então, é a lei, é o segundo quadrinho aí mesmo, isso aí. Tia, mas eu acho que nos países são diferentes, né? São formas diferentes de se tornar um cidadão lá, né? Em outros Cada países. país segue as suas regrinhas, né, de acordo com a Constituição. É, isso é Olha muito só, bom. aí na página 9, falar um pouquinho sobre os Oiê. direitos da Oi, humanidade. gente. Nós já vimos que o cidadão, ele tem direitos, mas também tem deveres. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos direitos que nós já falamos lá no início da página, que vocês falaram na abertura do capítulo, que tem direito à vida, à educação, à segurança, né? Então, gente, olha só, esses direitos, eles estão garantidos num documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração foi criada em 1948 e ela foi elaborada por causa da ocorrência de duas guerras mundiais, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde ali foram percebidos que vários acontecimentos desrespeitaram os direitos fundamentais das pessoas. Então, eles sentiram assim, essa necessidade de fazer um documento para tentar garantir o direito dos seres humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento em que estão escritos os direitos humanos e ela se destina a todos os seres humanos. Tá? Então, é um documento onde estão escritos os direitos humanos e se destina a quem? A todos os seres humanos. E ela foi criada em 1948. Ela tem uma série de direitos e é reconhecida por 193 países, incluindo o Brasil. Esse documento ele foi um marco histórico, né? Ou seja, ele foi uma coisa muito importante que aconteceu na história da humanidade para defender uma vida digna para todas as pessoas, ou seja, uma vida honrada, uma vida respeitável, né? Independente da origem do ser humano, se ele é africano, se ele é americano, se ele é asiático, se ele é europeu, independente da condição social, se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se não tem nenhum dinheiro, independente da etnia, se é branco, se é negro, se é pardo, se é né? Independente da crença religiosa, né? Independente da religião ou de outras características culturais. Ou seja, deixa o bate-papo para depois aí, galerinha. Ou seja, essa declaração, então, ela abrange todas as pessoas, né? Pelo menos tem que ser assim. E o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela afirma que Só um minuto. Na... Lariana, por favor, para. Se você quiser conversar com a gente, por favor, use sua voz. Então, olha só, gente. Essa declaração aí, ela afirma que todas as pessoas nascem livres em direitos, e aí nessa imagem que tem aí na página 9, nós temos alguns direitos relacionados aí. Nós temos aí liberdade de pensamento, que é a pessoa poder defender a sua posição sobre um fato, sobre um ponto de vista, sobre uma ideia, independente das visões dos outros. Aquilo que a gente fala na sala. Às vezes um colega dá uma opinião, outra pessoa fala assim, nada a ver. Você tem que respeitar a opinião do seu colega, porque ele tem a liberdade de pensamento, ele tem a liberdade de expressão, de expressar o que ele pensa, né? Tem direito ao lazer, à liberdade religiosa, à migração, direito à liberdade política. Oi? A migração, tia, eu acho que às vezes é muito importante para as pessoas, por causa que tem pessoas que elas mudam para suas melhores, então acho que isso é muito importante. Exatamente, tem algumas pessoas que vêm, né, por causa, a gente viu isso no livro 1, saem de seus países por causa de desastres naturais, por causa de guerras, então elas vão para outros países em busca de vida melhor, isso mesmo. Proteção, alimentação, direito à vida, à educação, então esses aí são alguns direitos básicos que estão no primeiro artigo. Agora, olha só, gente, vamos falar um pouquinho sobre a conquista desses direitos humanos, da França para o mundo. Na página 10, eu quero que vocês analisem essas imagens aí, né? E nós vamos dar uma lida no que está aí no nosso conteúdo. Olha só, gente. A história dos direitos humanos começou muito antes da Declaração dos Direitos Humanos, que foi criada em 1948.
Olha só o que aconteceu. Antigamente, na França, o rei não permitia que pessoas que não pertencessem à nobreza, ou seja, que não fosse nobre, participasse da política e contribuísse com informações. Então, quem não fazia parte da nobreza não podia opinar, não podia fazer parte da política. Então, os camponeses, eles enfrentavam um período de fome porque eles pagavam muito impostos. E aí, por causa dessa situação, os camponeses, os artesãos, os comerciantes, eles se uniram, criaram aí uma revolta para tirar o rei do poder. E aí, com muita agitação, em 1789, eles conseguiram tirar o rei do poder, e essa revolução que eles fizeram aí ficou conhecida como Revolução Francesa. E aí, depois que eles derrotaram o rei, ainda em 1789, Tia, eu posso ler essa parte? só um minutinho, pode ler, fala, pode ler. Depois de derrotar o rei ainda em 1789, um grupo de franceses se reuniu em uma assembleia e elaborou um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento foi escrito algo que já pensava na época. Todas as pessoas nascem com direito à liberdade e são iguais em direitos. Mais tarde, essa declaração influenciou a elaboração de leis em algumas partes do mundo. Isso aí, então olha só, começou lá na França e depois isso aí, essa decisão que eles tomaram lá influenciou outras partes do mundo. Aí olha só o que aconteceu. Entre os anos 1914 e 1918, que foi quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e entre 1939 e 1945, que foi quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ocorreram então essas duas guerras aí que envolveram países do mundo inteiro. E aí, por causa disso, por causa dessas duas guerras, representantes de vários países, a tia falou isso para vocês agorinha, né? Foi por causa dessas guerras que surgiram essa declaração. Em 1945, então, representantes de vários países se reuniram e fundaram a ONU, que significa Organização das Nações Unidas, com o objetivo de criar algumas alternativas para manter a paz mundial, né, e resolver esses problemas da humanidade, como a fome e a injustiça. E aí, logo depois da criação da ONU, que foi em 1945, foi elaborada a Declaração dos Direitos Humanos, que foi em 1948. O objetivo dessa declaração, gente, era reunir os direitos fundamentais que protegesse aí a humanidade da injustiça, né, que garantisse liberdade, tratamento igual para todos. E aí, mesmo com a Declaração dos Direitos Humanos, em muitos lugares do mundo, esses direitos não estavam garantidos. Por isso, há sempre pessoas lutando para que esses direitos sejam cumpridos, como Mahatma Gandhi e Malala Yousafzai. Olha só, gente, essas duas pessoas, Mahatma Gandhi, ele foi um líder político indiano que defendia a não violência, ele era contra a violência, né? Ele achava assim que não era com violência que a gente lutava por alguma causa. E aí, para conseguir tornar seu país independente da Inglaterra, o que aconteceu em 1947, os indianos, liderados aí por Gandhi, adotaram ações pacifistas, ou seja, pessoas que lutam pela paz. Como? O que eles fizeram? Para não comprar roupa dos ingleses mais e construir a própria vestimenta. Aí tem uma imagem dele aí falando para vocês, ó. Eu lutei pelos direitos do meu povo sem fazer uso da violência ou sem incentivar a violência. Tia, eu acho isso muito importante também, tia, porque não é com o uso de violência que a gente vai chegar longe. Isso. E a Malala Yousafzai, o que ela fez, gente? Olha o que ela disse aí para vocês na página 11. Nos últimos anos, eu lutei para que no país onde nasci, o Paquistão, as meninas tivessem garantido o direito de frequentar escolas. Ela, gente, a Malala, ela foi a jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, o qual recebeu em 2014. Ela foi a pessoa mais jovem a receber esse prêmio. Ela recebeu aos 17 anos de idade.
Ela lutou e ainda luta pelo direito à educação das mulheres em seu país, o Paquistão. Ela foi perseguida por um grupo político apoiado pelo governo paquistanês. Queria colocar para vocês aqui um videozinho. Ele é bem rápido, 1 minutinho só. Você disse o quê, tia? Peraí, deixa eu ver se vai sair o som. Tá. Deixa eu aumentar aqui lá. Pare Vê se de falar vai pra sair o tela som ficar aí, de novo. galera. Tá saindo o som aí? Sim. Ai, meu Deus. Quase morri. Vou voltar, porque teve gente que conversou aí, tá? Ô, tio, não tô ouvindo nada. Também não. Não tá saindo o som? Não. Assim, tia, pra mim tá. Pra mim não tá. Nem Bota pra a mim. legenda. Bota a legenda. Então, tá, eu vou colocar um outro aqui que tem legenda, então. Só um minutinho. Ô tia, se todo mundo ficar falando, vai sair a tela do negócio. É só Agora te vai apertar. sair, ó. Achei aqui. Tá mesmo, parece. Calma que eu vou. Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bulmacai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. E o que parecia fim virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Isso aí. Nossa. Então, olha só, galera. Então, olha só. 3 tiros, não morreu? Como assim? Não, ela não morreu, não. Na verdade, o que acontece? Em 2012, ela entrou numa van escolar. Vocês viram aí que eles proibiram as meninas de estudarem, né? E aí ela entrou numa van escolar em 2012 e um homem armado entrou e chamou Malala pelo nome, né? E quando ela olhou, ele apontou uma pistola para ela e disparou 3 tiros. E um desses tiros acertou o lado esquerdo da testa, ela ficou inconsciente e em estado grave. Ela lutava, viu? Vocês viram ali que ela começou a escrever para todo mundo, que as mulheres, as meninas também tinham o direito de estudar? Ela fala, eu tenho o direito de ler, eu tenho o direito de estudar, tenho o direito... Então, ela começou a espalhar essa notícia. E aí, os que eram contra fizeram isso com ela, né? E aí, gente, o que aconteceu? Essa tentativa de assassinato, ela desencadeou aí um movimento de apoio nacional e internacional. Todo mundo ficou sabendo disso. E aí um enviado das Nações Unidas para a Educação, ele lançou uma petição para a ONU, em nome de Malala, né, exigindo que todas as crianças do mundo estivessem inscritas nas escolas até o final de 2015. Aí foi a primeira lei de direito à educação que teve no Paquistão por causa dela, tá, gente? Então, o que aconteceu? Ela lutou pelos direitos que ela achava que tinha, que realmente tem. A gente viu aí na Declaração dos Direitos Humanos que todo... Pra você ver, tia, tem muita gente que faz exemplo, tia. Exatamente. Ela fez história e continua fazendo, porque ela ainda continua lutando por outros direitos, né? Então,
Ela tá Ela viva? ela fez alguma guerra? Não, gente. O que Ela ela tá fez? Ela viva, começou a professora? Sim, Ela tem- tá, você não viu ela mostrando, não? Oxi. sim, ela ainda luta, ela lutou e ainda luta pelos direitos, né? Ela tem quantos anos? Filme, tia. Então, olha só. Oi? Então, Eu já olha assisti só, um galerinha. filme. Pois é. Eita. Então, olha só. Então, como a gente vê aí, as coisas não caem do céu, não vêm de qualquer forma. Sempre tem alguém lutando para a situação melhorar, para os direitos serem cumpridos, porque vocês vão ver aí, na página 12, vocês vão ler esse texto aí, né? Que fala também sobre Malala. Vocês vão responder aí a página 12 e a página 13, e no finalzinho da página 12, tem uma perguntinha assim, ó, pesquise os direitos humanos pelos quais ainda precisamos lutar, pois não são cumpridos plenamente no mundo. Vocês vão ver que tem alguns direitos aí, inclusive no nosso país, que é um direito do cidadão, mas que não é cumprido totalmente como deveria ser. Página 12, tia. Vai fazer? Então vocês vão fazer isso, a página 12 e a página 13, e a gente vai corrigir na próxima aula, tá bom? Um beijo. Até amanhã, 8 horas, tá bom? Tchau, tia. Tchau, tchau, tchau.